Foi nesse dia de expectativa, Vera Magalhães em áudio e vídeo, já aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Vera. Bom dia, Tiago Berrache, Joseval, todo mundo aí no estúdio, todos que nos ouvem, nos assistem nesse dia decisivo. Eu acho que o slogan da Jovem Pan foi premonitório, Tiago Berrache, partiu para cima. É verdade, Vera. A gente falava aqui, o Vila, o Joseval, o Augusto, a gente falava sobre o tweet do general Vilas Boas contra a impunidade. E eu pergunto, como que essas pressões que vêm das ruas, das entidades e agora da caserna chegam ao Supremo, hein, Vera? Chegam e encontram mais ou menos uma couraça ali. Tiago, eu não tenho certeza se os ministros estão percebendo o grau de pressão que se abate sobre eles e a mobilização que existe nesses setores todos da sociedade aos quais você se referiu. Ontem eu nem bem chegava da Avenida Paulista, onde fui conferir pessoalmente, cobrir a manifestação contra a impunidade e contra a concessão do habeas corpus ao ex-presidente Lula, e cheguei em casa, vi o tweet do general e imediatamente acionei as fontes para saber como ele tinha sido recebido. Entre os ministros do Supremo com os quais eu consegui falar entre ontem e hoje, e foram 3, 2 deles eu senti minimizando a manifestação do general, dizendo que ele fala, o Augusto falou truísmo, eles disseram obviedade, que ele diz uma obviedade que estranho seria se ele fosse ao Twitter dizer que apoia a impunidade. Então, botando panos quentes, disseram que não se sentiram pressionados, não viram nas palavras do general um ultimato. Na mesma linha se manifestou para mim o ministro Raul Jungmann, que foi o ministro da Defesa, portanto, o chefe das Forças Armadas até outro dia. Diz que o general é um homem cioso das suas funções institucionais, que o que ele fez, na verdade, foi um recado para pacificar as ruas e as próprias tropas, que estavam meio inquietas, sobretudo os generais da reserva. Que então ele teria feito o contrário do que se leu na mensagem, que ele teria falado das funções institucionais, garantias constitucionais, tranquilidade, serenidade, portanto, cioso aí dos limites constitucionais do Exército. Mas o fato é que nas próprias redes sociais, entre generais, a mensagem repercutiu no sentido contrário. Muitos generais falando, estamos de prontidão, general, dê a ordem. E agora não mais apenas generais da reserva, os generais de pijama. Generais da ativa dizendo, os cavalos estão encilhados. Muitas manifestações de militares de alta patente do Exército lendo a mensagem do general no sentido contrário, Thiago. Então existe uma inquietação. O fato é que o presidente Michel Temer deu às Forças Armadas uma proeminência maior do que elas tiveram nos últimos governos, e agora os generais estão falando em tom mais politizado do que vinham falando nas últimas gestões. Vamos ver se eu não acredito que o Supremo vai reagir diretamente a isso, como não acredito que vai reagir diretamente às manifestações das ruas. Mas este é o caldo de cultura que nos leva à sessão de hoje às 14 horas, uma das mais tensas da história daquela corte. Vera, e além da caserna, num plano geral, como é que governo e parlamento analisaram as declarações do general? No Palácio do Planalto reina um silêncio constrangido, Joseval Peixoto. O presidente não falou nada, o ministro da Casa Civil não falou nada, nem o ministro de governo. Perguntei, o general será chamado para explicar a fala? Me disseram que não e que o governo não deve manifestar uma posição própria de governo neste momento. Já falaram o general Etgoen, que é o da Segurança Institucional, falou o ministro Raul Jungmann, como eu disse, falei com ele, e falou ao Globo o general Luna, que é o ministro da Defesa. No parlamento, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez uma declaração, a meu ver, embora tenha sido também bastante em cima do muro, a meu ver, admoestando levemente o general Vilas Boas pelas suas declarações, dizendo que não é um momento de ninguém falar, né, nas suas atribuições constitucionais, mas sim de apenas cumpri-las e garantir serenidade e tranquilidade no momento em que a sociedade está dividida, segundo ele.
Eu acho que ao longo do dia vão se avolumar as manifestações para um lado e para outro em relação à fala do general. E o próprio governo pode rever essa decisão de ficar em silêncio obsequioso. Mas a verdade é que quando ele fala em combate à impunidade, o general não mira só o ex-presidente Lula, mira também o grupo que está no Palácio do Planalto e é investigado. Os principais ministros do presidente Michel Temer são denunciados. Ele já foi alvo de 2 denúncias e só não é processado porque o Congresso não deu seguimento a essas denúncias. Então, existe um constrangimento porque, de alguma forma, os auxiliares do presidente também vestem essa carapuça, Joseval. Ô Vera, e só para a gente fechar, nosso tempo já está esgotado, para variar, o Supremo conclui essa votação hoje? Haverá questão de ordem algumas questões que possam atrasar ainda mais essa análise do habeas corpus? Eu apostaria que não termina hoje, Thiago, e não porque alguém pedirá vista, como se chegou a especular. Acho que ninguém vai ter coragem de fazer isso com o paiol aceso como está, mas porque os votos serão longos e sim, pode haver questões de ordem que atrasem ainda mais a análise do HC. Como ficou claro na última sessão que a capacidade física dos nossos ministros é algo limitada, eles devem interromper, né, Augusto? Eles devem interromper para tomar uma sopinha e talvez retomem amanhã. Vamos conferir. Eu acho que eles não vão madrugada dentro. Só jornalista trabalha madrugada dentro neste país. Augusto, Thiago. Muito bem, Vera, obrigado. Eu só queria acrescentar que à margem dessas declarações, dessas informações da Vera, de general dizendo que já está com o cavalo encilhado, aguardando a ordem, a atuação das Forças Armadas é regulada na Constituição Brasileira no artigo 142. Está lá: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer deles, garantia da lei e da ordem. É função do Exército, é função das Forças Armadas. Eu só queria acrescentar, a Vera volta mais tarde ao longo da nossa programação. Aliás, a partir das 14h, no Jornal Jovem Pan, a gente já começa a falar e começa a transmitir a sessão do Supremo, e assim vai durante toda a tarde, com o 3 em 1, depois os pingos nos is, toda a nossa equipe mobilizada para fazer a análise desse julgamento do Supremo.